Com muita saudade de vocês, eu anuncio então a 13ª aula da Era 3 do canal do professor Gil Barbosa. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que nas 3 jornadas em desenvolvimento e as 2 anteriores, você encontre muita coisa para você se entender, se decifrar e poder decifrar melhor as pessoas e o mundo que você vive. E nesta terceira era, da qual hoje estou subindo com a 13ª aula, eu trato da mente empreendedora. E hoje eu vou falar da mente seletiva, das bases científicas desta mente seletiva. Aquilo que torna uma mente empreendedora, seletiva, trabalhando com alta performance, sem ter que se agredir, sem agredir o seu meio, sem agredir a sua vida pessoal, sua vida familiar, e principalmente promovendo e harmonizando as pessoas que lidera e o processo que conduz dentro de suas empresas, dentro de suas iniciativas. E eu começo pelo princípio, e começar pelo princípio é começar pelo conceito. Mas eu quero dizer antes, porém, que para você que não me conhece, eu sou Gil Barbosa, e é com tremenda satisfação que eu estou aqui hoje para poder contar um pouco da minha história. E a minha história, aqui neste canal, se resume do homem da câmera, do homem do palco, do homem que gosta de estudar. Acontece que a história deste homem começou há 5 décadas antes. Eu estou falando da vida intelectual produtiva. Era mais ou menos aos 15 anos, quando eu entreguei para mim de presente a leitura de Ilíada e de Odisseia, e de outros clássicos da antiguidade, a história de Hipócrates. Então, tudo isso li ainda na adolescência. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tinha uma mente seletiva? Não. Porque eu tinha uma paixão pelo conhecimento. Eu admirava as pessoas que sabiam, as pessoas que se posicionavam, as pessoas que se destacavam, as pessoas que tinham resultados. Eu admirava o caráter, a criatividade, a transparência com que estas pessoas dirigiam as suas vidas. E por que isso? Porque eu me sentia fraco, incapaz, com medo da vida e do tempo. E algo dentro de mim dizia que eu tinha que ser o meu melhor se eu quisesse ser alguém comum. Hoje eu sei que alguém que dá o seu melhor não é alguém comum. Então eu convido você a se inscrever neste canal, com este pequeno resumo da minha história, divulgar para as pessoas que vivem angustiadas, que querem crescer, que não sabem por onde nem como começar, e que buscam no mundo as respostas que já estão colocadas potencialmente dentro delas. Porque tudo que eu procurei no mundo e que de fato fazia falta para mim e eu conquistei, eu encontrei dentro de mim. E é por isso que eu peço a sua atenção, porque eu vou pegar na sua mão para te conduzir aonde você conhece. Fique até o final da aula e você vai sentir vontade de transformar-se na sua melhor versão. Bom, a mente seletiva, então,
voltando à questão do conceito, eu tenho que dizer para vocês que a mente seletiva é a capacidade que a nossa mente tem de filtrar aquilo que chega até nela. E essa é a barreira que tem sido combatida, porque ninguém quer você filtrando e selecionando os valores, os princípios e a direção com a qual você vai conduzir a sua vida. E com estas 3 diferenças aqui citadas, que já pagaria essa aula inteira, só com elas você assume o controle da sua vida. E assumir o controle da vida não significa acabar com os desafios, acabar com aquilo que nos limita, mas significa aceitar a vulnerabilidade, aceitar a sua condição, aderir aos seus filtros e ir crescendo passo a passo. E além de filtrar, essa mente seletiva, permite a você focar naquilo que realmente faz a diferença na sua vida, criatura. Naquilo que é relevante, naquilo que pode deixar você daqui a pouco melhor do que você está agora. Porque, como diz um dos meus mestres, e talvez o mais famoso dele, o Paulo Vieira, que o que você sabe te trouxe até aqui. Mas se você quiser seguir, você precisa simplesmente aceitar, brigar com a sua própria ignorância, entrar no território da sua ignorância e colocar lá luz, conhecimento, metodologia, prioridades. Colocar lá metas de onde chegar, quando chegar. Colocar lá a estratégia de como você vai tecer a ponte do seu agora com o seu futuro. Porque senão, no futuro, você continuar vivendo o hoje, você não foi para o futuro veio para você. Ou seja, você não viveu o seu tempo está te atropelando. Bom, e o que temos para poder fazer tudo o que falamos até aqui agora? Ou seja, se a mente filtra e foca, ela foca em quê? A partir de que se dá esse foco? A partir dos estímulos que chegam à mente. E por isso hoje é preciso que você tenha um índice na vida que atenda às suas prioridades, para que você, quando você for entrar num zap e mandar uma mensagem para alguém, você mande sabendo que a resposta daquilo vai fazer a diferença na sua vida. Quando você for entrar numa rede social, não importa se a rede é bacana ou se não é, mas essa rede tem que conectar ao seu projeto de vida, naquilo que o seu projeto de vida tem de bom. E é preciso que você tenha o índice para ir na página certa, buscar a consultoria certa. E por falar em consultoria, eu estou aqui hoje de uma forma mais exposta diante e apresentando para vocês os meus mentores históricos. Quando eu estou em dúvida em uma decisão a tomar, eu me reúno com esses 3 camaradas aqui e jogo para eles a resposta e imagino como eles me responderiam. Este aqui com a memória criativa, este aqui com a memória do cientista e este aqui com a memória do crítico. Por que Dante? Você conhece alguém mais crítico que Dante? Por que científico? Você conhece alguém que produziu mais ciência que Leonardo da Vinci? Por que criativo? Você conhece alguém que encantou tanto o mundo com suas artes
como Michelangelo. Aliás, conta a lenda que Michelangelo certa vez recebeu uma criança no seu ateliê que estava em companhia de seu pai. E ele, como era encantado com criança, olhou para a criança, deu um sorriso para ela e disse: vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Chegou lá, mostrou para ele um quadrado de pedra. E disse para ele: meu caro, eu vou tirar daí de dentro um cavalo. O menino, daqueles bastante atrevido, virou para ele e falou assim: eu duvido. Tá bom, então você vai pedir o seu papai para daqui a 8 meses aparecer aqui no meu ateliê outra vez com você. E o menino não deixou barato. De fato, cobrou do pai, agendou com o pai aquele encontro. E 8 meses depois ele estava lá no ateliê com Michelangelo. E Michelangelo chama ele numa sala mais escura, mais reservada. Lá havia um vulto sobre um lençol, ou sobre uma lona, como queira, um pano. E aí ele tirou o pano e o menino estalou o olho e perguntou para ele: moço, como que você sabia que dentro daquela pedra tinha um cavalo? Hoje nós estamos com esta criança, olhando para a pedra do mundo e enxergando as suas formas e confundindo com a própria capacidade de fazer, paralisado diante do que está feito, satisfeito com a obra do outro e terceirizando a obra própria, que é a vida. Mas dando sequência a esta aula, que eu preciso falar mais para você da mente seletiva, eu preciso apresentar alguns elementos da economia de uma mente seletiva, como que uma mente seletiva consome a energia do cérebro. Então, vamos lá, o cérebro corresponde a 2% de tudo que entra no seu corpo. No entanto, ele é um consumidor compulsivo de gorduras, porque da gordura ele produz energia. E embora ele produza energia para o corpo inteiro, ele, 2%, consome 20% de toda a energia. E tem mais. Ele é também compulsivo da açúcar. Mas então por que a açúcar faz mal? Porra, açúcar faz mal, você sabe por quê? Porque açúcar é para o seu organismo processar. Nós tiramos açúcar da beterraba, da mandioca, de uma série de coisas que entram na nossa alimentação diária. Mas, pasme, 30% de todo açúcar produzido é consumido pelo cérebro. E o cérebro, enquanto você está ocupado das coisas que fazem parte da sua preocupação do momento, ele está em outra rede, cuidando de você, mantendo suas funções vitais e sempre alerta com o seu sistema límbico, com o seu sistema, com o cérebro reptiliano, para fazer a sua defesa em tudo que ameaça você. Então, é por isto que o camarada aqui, que trabalha, que nós chamamos de consciente, ele trabalha despreocupado. Porque na base dele tem alguém trabalhando seriamente pela sua promoção, pela defesa da sua vida. E a maior parte de energia do cérebro é reservada. Cérebro entende de economia, é reservada
para os momentos de pico de estresse. Por quê? Porque o momento de estresse hoje, ele pode ser até ilusório, mas na caverna não. O momento de estresse era ou você sobrevive ou então vai morrer. Eram situações de vida e de morte. E é por isso que quando este camarada que faz a sua defesa sequestra a sua capacidade de pensar, é porque ele sabe o que ele vai fazer. Pode estar certo, pode estar errado, pode, porque nossos estímulos que formataram as memórias podem estar viciados, podem estar embasados em falsos conhecimentos e em falsas conclusões que os estímulos processados deixaram em nosso subconsciente. Então, é por isso que nós, ao dirigir esse cara aqui da consciência, que fica bem no lobo frontal, nós precisamos focar no que realmente importa. A consciência não é para o jogo amistoso da vida. O jogo amistoso da vida são momentos em que você deve se postar, se posicionar para recuperar energias. Então, esta é a habilidade principal. A habilidade principal da mente seletiva: decidir com assertividade e agir com coerência. Agir no tempo certo, fazendo a coisa certa, e do modo certo, e pelo tempo necessário. E é por isso que todo sistema límbico e o cérebro reptiliano, eles sabem quando começa o estresse deles, mas eles não garantem quando isto vai terminar e nem como isto vai terminar. É por isso que nós precisamos ter introjetados na nossa personalidade uma seleção consciente de bons valores, de bons princípios, para que isto seja incorporado na nossa personalidade e que, assim, desta forma, o nosso subconsciente esteja nutrido de princípios e valores para defender uma identidade que selecionou os valores de que ela tanto precisa. Pois então, como tudo isto funciona? O nosso cérebro, ele é programado para filtrar. E para ele filtrar, ele guarda energia para poder agir em como eu já disse para vocês. Bom, o que acontece? Acontece que tudo isso tem sido investigado pela ciência, pelo conjunto de ciências que vem investigando há quase século, ou pouco mais de século, a mente humana. Eu digo, investigando fisicamente, porque racional e logicamente nós temos o tempo de história do homem trabalhando esta questão. Então, os dados científicos apontam para uma relevância muito grande em diversas áreas da neurociência, porque hoje nós chamamos neurociência, não é na realidade uma ciência, é um conjunto de ciências, mais um conjunto de saberes, mais um conjunto de esforços para se criar novas ciências que estão a investigar a mente humana. Então, nós precisamos ter isto bem claro para nós. É deste jeito que nós vemos aí, por exemplo, os 3 sistemas
que foram criados por Posner e Peterson nos anos 90. O sistema de que o cérebro nos mantém em alerta. Alerta para o quê? Alerta para vigilância. Um vigilante não dorme, o seu cérebro não dorme, porque ele é responsável pela sua sobrevivência. Orientação, ele processa. E ele, por generalização, ele simplesmente classifica todos os estímulos que chegam nas memórias que tem, e aqueles estímulos novos vão sendo investigados, atribuindo a eles classificação em novas memórias. Para fazer isto, é o que nós chamamos do conjunto de orientação, aquilo que direciona os nossos passos, aquilo que dá a função dos nossos passos. E por último, existe a execução. A execução, gente, uma das grandes novidades científicas está exatamente neste ponto. Porque, veja bem, chegou um estímulo no cérebro. O cérebro decidiu. 20 milissegundos depois ele entra em ação. 200 milissegundos depois, o nosso consciente chega à cena do crime e busca, de todas as formas, justificar e entender tudo que foi feito em uma leitura sobre o cadáver da ação. Isto é complicado. E é por isso que precisamos ter bons princípios e valores e a identidade esclarecida. Por que, Agir? Porque se eu tenho a identidade, eu sei selecionar os princípios e valores. Se eu selecionei bem os princípios e valores, eu vou desenvolver as competências necessárias para o estilo de vida em que eu escolhi e para usá-lo na minha jornada, na minha estratégia de decolar do meu agora e pousar no futuro desejado com maior proximidade da melhor versão de mim mesmo. Além disso, nós temos também as atividades que são classificadas, né? O DMN, por exemplo, que é o Default Mode Network, que fala da atividade neural de modo automático. Estamos falando aqui do cérebro reptiliano e do cérebro do sistema límbico. Estamos falando da rede de atenção dorsal, o foco consciente, esse foco direcionado intencionalmente. Estamos também falando da rede da saliência, aquela que identifica tudo que nos chama a atenção. E por que isso é relevante? Ora, isso não é muito mais do que relevante, isso é vital. Compreender os mecanismos, estes mecanismos, com antecedência, permite-nos treinar para o estilo de vida que desejamos. E é por isso que esta jornada existe. Essa jornada é uma jornada para expandir a sua consciência, para a necessidade de você treinar a sua mente para se tornar um empreendedor. Algumas pessoas podem nascerem com a natureza empreendedora bem perto da perfeição. Mas a natureza empreendedora, a mente empreendedora de alta performance, esta é treinada. Ninguém pode achar que é autossuficiente disso. Ele vai precisar de um mentor? Sim. Ele vai precisar de um consultor? Sim. Ele vai precisar de um coach pessoal? Sim. Ele vai precisar de um coach de carreira? Sim. Ou ele faz isto com acompanhamento de especialistas, ou ele se torna um especialista nisto. Por quê? Porque é desta forma que ele vai ser competitivo. E ele vai empenhar suas forças cognitivas
nos ambientes corporativos, educativamente corretos para a convivência humana de longa duração. Isto fortalece as pessoas e fortalece o conjunto de pessoas. E como eu não quero deixar você aqui de mão abanando, eu termino a aula de hoje fazendo antes um convite para você se inscrever no nosso canal e divulgar este canal. Este canal é uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas que conhecem o meu trabalho. Quem está aqui são pessoas que conhecem o meu trabalho. E quem está chegando que não conhece o meu trabalho, avalie corretamente. Se eu te causar dúvida ou confusão, entre em contato comigo. E eu te garanto que o que eu causar, eu vou reparar com o meu trabalho. Certo? Não tenho essa pretensão e tenha consciência de que isso não vai acontecer. Mas digamos que você é diferente, porque os contadores de história são sempre diferentes. Né? Então, primeiramente, eu quero te propor este exercício prático para fecharmos hoje. Pode ser? Se você não pegou, pega lá a caneta e papel na mão. O objetivo desse exercício é fortalecer o controle da sua atenção e a capacidade de manter o foco. Porque o que acontece? Tem gente que tem atenção beija-flor. Esses aí são a maioria dito que tem TDAH. Parte tem de fato, mas parte simplesmente age como parecido, mas não são. São pessoas que têm causas emocionais para agirem assim. A outra questão é a capacidade de manter o foco. Vocês já notaram que tem muita gente com muitas iniciativas boas e que não levam nenhuma delas até o final? Pois é. Isto é, falta de manter o foco. E se não se mantém o foco, é porque não se sabe a prioridade. E se não se sabe a prioridade, é porque você não sabe como você se deseja no futuro. E se você não se deseja no futuro, é porque você não sabe quem é e nem de onde você veio. Então, quero te pedir para você sentar em algum lugar com o mínimo de ruído possível, mas que haja ruídos. Pode ser uma sala de cinema, por exemplo. Pode ser concentrar em ouvir o que diz na mesa ao lado da praça de alimentação, enquanto você tenta focar só naquela voz, enquanto vozes enchem todo o ambiente. O que é isto? Isto é dando unidimensão ao foco. Porque quem acha que pode fazer tudo de uma vez, vai fazer a caricatura de tudo e a perfeição de nada. Então, tome cuidado, para você não ficar, como disse-me certa vez um velho bispo, quem corre atrás de dois caminhos não conseguirá andar em nenhum deles. Isto é, ao mesmo tempo, tá bom? Bom, ao notar as distrações e os sons que esses ambientes te trazem, apenas observe e volte para aquilo que você está focado. Faz isso por 3 minutos e depois começa a aumentar. E aos poucos você vai vendo que mesmo na adversidade, mesmo com os ruídos, a capacidade de concentração sua vai aumentando gradativamente, até que ela se torna um hábito forte na condução da sua rotina de vida.
As distrações que forem aparecendo ao longo do tempo que fizeram o exercício, anote, tome nota delas. Por quê? Porque essas são os adversários viciados que o seu cérebro te oferece para você desencaminhar naquilo que de fato te interessa. A repetição desse exercício deve se dar por 5 dias, tá bem? Este exercício ativa o córtex pré-frontal, a casa da consciência, tá? E treina a sua atenção executiva, que é aquela atenção que te permite a execução dos passos de uma estratégia para você chegar onde você tanto desejou. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, ainda esta semana. Tchau.